Estão a sentir este silêncio constrangedor, provocado pelo facto de me ter esquecido o guião e de não atinar com o teleponto? O ambiente entre a Rússia e o Ocidente consegue estar ainda mais constrangedor. Ou então cringe, se fores um grandíssimo millennial que já nem na sua língua materna consegue falar. Roda o genérico, Alfredo. Hoje temos connosco Pedro Cordeiro, editor da secção internacional do Expresso. Pedro, boa tarde. E visiting scholar de Berkeley, ou não? Não. Scholar já teve o seu tempo e visiting, prefiro visit other places. Não me importava nada de visit Berkeley, mas não pus no currículo porque ainda não fui lá. Ok. Pedro, bem-vindo, antes de mais. Obrigado. Vamos começar com a pergunta mais importante, que é: Marcelo Rebelo de Sousa diz que chamar o embaixador russo para Portugal é uma decisão forte, mas acabar com o Avante não seria mais forte? Eu não sei se a Rússia atual e o Avante ainda têm grandes ligações, mas se fosse o Avante, nos tempos do Avante e do Pravda aqui há 30 anos, com certeza que havia canais diretos e de comunicação entre Portugal. Não é? Bastava pedir ao Dr. Cunhal que falasse com os seus tovarits lá na União Soviética. Agora, esta Rússia atual mistura certos traços da União Soviética com certos traços da velha Rússia dos czares. Portanto, eu não sei se desta vez ia correr assim tão bem. Nós temos aqui, precisamente, para começar, queríamos te perguntar, não é o primeiro caso de um espião russo que é assassinado alegadamente pelo governo de Putin. Temos o caso também de Alexander Litvinenko, que foi envenenado em 2006, e também em Inglaterra. Uma chavinha de chá. Exatamente. Em que é que o caso Skripal é diferente e porque é que este resultou na expulsão de mais de 130 diplomatas e o outro não? É uma excelente pergunta. O clima está pior do que nunca entre a Rússia e o Ocidente. Pior do que estava no ano 2006, quando foi o caso do Litvinenko, que foi talvez um pouco mais limitado, ou seja, não é mais limitado, mas a coisa aconteceram foi muito direcionado. Houve dois russos que arranjaram forma de tomar um chá com o Litvinenko e puseram-lhe polónio radioativo na chávena de chá. E as coisas aqui, neste caso, ter-se passado em espaço público. Houve várias dezenas de pessoas que tiveram que ir ao hospital. Portanto, isto também mostra o uso de um novo agente nervoso, que é como se chama este tipo de produto, o tal Novichok, usado num espaço público. Portanto, imagina o potencial que isto tem se soltar. Eu lembrei-me logo de um atentado que aconteceu há muitos anos no metro de Tóquio, em que houve uma seita de malucos que lançou gás sarin no metro de Tóquio. Isto é o potencial que armas destas têm. Não é? Portanto, e por outro lado, também o clima já estava muito mau antes. Uma semana antes disto acontecer, estava o Putin a gabar-se de um enorme míssil que podia chegar a qualquer parte do mundo. Exato. Tivemos há 4 anos a questão da Crimeia, da primeira anexação de território na Europa de um país a anexar território do outro. Portanto, e antes disso também já tinha sido a Geórgia. E a Geórgia, exatamente, em 2008, a guerra na Geórgia. Portanto, isto tem havido um crescendo que nos leva um bocadinho de volta à Guerra Fria, mas em que os dados já não são todos iguais. Na Guerra Fria as coisas eram um bocadinho mais arrumadinhas. Sabíamos exatamente, não é? Tínhamos ideia, nada para um lado, para que Varsóvia para o outro. O mundo hoje em dia é um bocadinho menos organizado do que era na altura. Sim, eu estive a ler há bocado um artigo do Atlantic que precisamente falava sobre isso, que este escalar de conflito já estava para além daquilo que foi a Guerra Fria. Quer dizer, era um bocadinho exagerado. Na Guerra Fria tivemos a crise dos mísseis de Cuba e etc. Portanto, se calhar não fomos tão longe como estamos agora. Vamos partir para os tweets. Se não te importares, passarmos agora um pouco para as redes sociais. Temos aqui um tweet que diz: cerco da OTAN à Rússia pode levar a uma guerra catastrófica. Que tipo de conflito é que tu achas que pode resultar desta confusão? Eu estou preocupado. Eu acho que nós não devemos minimizar os riscos que isto tem. Quer dizer, temos para já porque... Por outras palavras, o que é que nos garante que amanhã não acordamos ao som de bombas? Acho que é isto que o Salvador quer perguntar. Nada nos garante isso. Nada nos garante isso. Eu adorava poder dizer outra coisa, mas nada garante. Quer dizer, eu não estou a dizer que eu apostava hoje dinheiro que amanhã vão rebentar bombas, mas a verdade é que, da mesma forma que na Guerra Fria tivemos várias vezes uma unha negra de conflito global e de conflito nuclear
com consequências devastadoras. Desta vez também, e nestes casos de grande tensão assim, e de um bocadinho Game of Chicken, não é? Sim. A ver quem é que pestaneja primeiro, às vezes, inadvertidamente, alguém faz alguma coisa estúpida e depois há uma cascata que se segue sem que ninguém consiga conter. Isso acontece às vezes com casos destes, em que anda tudo assim à espera, cada um à espera do passo do outro, avança mais um bocadinho, agora expulso um diplomata, agora faço não sei o quê, agora bombardeio aqui, agora... Estas expulsões de diplomatas têm alguma repercussão efetiva? Isto resulta em alguma coisa? A Rússia vai... Os serviços secretos de inteligência russa vão sofrer alguma coisa com isto? Ficam com menos operacionais em determinados sítios. Há certos dos países que não... Alguns Mas tem países Facebook. Bom, é verdade. É verdade, tem o Facebook e que até já os ajudou a influenciar eleições no Exato. sentido que lhes convinha, mas, não, em todo o caso, a presença, eu acho que sim, acho que a presença de gente, uma das razões porque alguns países europeus ou ocidentais não expulsaram diplomatas russos foi precisamente por alegarem que, em caso de represália mútua, ou seja, caso da Rússia expulsar os seus próprios diplomatas lá, ficariam desguarnecidos porque têm poucos. Claro. Nem todos os países têm muitos diplomatas, depende das relações entre cada um. E, portanto, eu acho que sim, acho que a presença física ainda é, apesar de toda a nossa era digital, eu acho que a presença física ainda é um... Sim, ainda eu é acho um que uma ponto coisa aqui importante. também importante abordar é a relação de Trump-Putin, que entretanto parece que foi pelo cano abaixo. Quer dizer, eles eram tão amigos ainda há um mês atrás e de repente agora expulsam-se 60 diplomatas russos, fecha-se, portanto, a secção de Seattle, e, quer dizer... O facto de os Estados Unidos terem alinhado, e não é alinhado que os Estados Unidos nestas coisas não alinham, lideram estas expulsões, e foram quem tiveram uma reação muito, muito dura. É um dos sintomas de que a situação é grave. Os próprios Estados Unidos, com tão boas relações com o presidente deles, até está sob investigação pelos laços demasiado amigáveis que teve com o Putin. Esse facto, e o facto, por outro lado, de a um pedido ou apelo do Reino Unido, uma União Europeia que até anda em quesilhas com o Reino Unido, ter prontamente respondido com uma solidariedade que irritou muito Moscovo, são sintomas da gravidade da situação. Moscovo não estava à espera disto, não? Eu não sei se sabe, há uma expressão na reação do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo que leva a que ficaram um bocadinho surpreendidos, que isto é uma solidariedade provocativa, foi qualquer coisa desse género, um gesto solidário de provocação, qualquer coisa deste género, o que mostra que se calhar estavam à espera de semear mais divisões, porque tem sido uma das apostas que têm acontecido na Rússia, que é dividir para reinar, exatamente. E desta vez houve uma unidade muito grande na resposta ocidental, ou pelo menos uma convergência, mesmo que não tenha sido uma coisa coordenada não há aqui um chefe do Ocidente, como havia, que já nem o Presidente dos Estados Unidos é visto como líder do Ocidente, muito menos o atual. Mas se antes isso era mais assim, hoje em dia não, mas a verdade é que houve uma convergência de ações por parte de vários países que foram todos no mesmo sentido, no sentido de mostrar à Rússia isto não pode ser o faroeste, isto há regras. Sim, vamos aqui avançar as ações têm consequências. Para o próximo tweet. Pedro, um segundo tweet. Agora, a Rússia está a ajudar o Assad a matar o próprio povo. Há 7 anos que são mortas crianças inocentes, mas o grave é mandarem matar alegadamente um espião russo em Inglaterra, sendo a palavra operativa neste caso alegadamente. Existe alguma prova concreta que foram essencialmente os russos atrás disto? Não foi tudo muito rápido, não é? Eu nunca vi uma prova concreta, obviamente, não é? Mas, e daí que o advérbio alegadamente esteja aí bem, nem que seja por precaução, tem que ser utilizado. O que acontece é que o governo de Inglaterra, do Reino Unido e os outros governos concordaram com essa avaliação do governo do Reino Unido, acha que, com os indícios que tem, portanto, para já temos um produto potentíssimo, o mais potente gás nervoso que se conhece e que não é fabricável a não ser com patrocínio estatal. Isto é um dos argumentos dos britânicos. E que, portanto, aponta para aí. Por outro lado, há um currículo de mortes misteriosas de alegados inimigos do regime russo que leva também
que aponta também nessa direção. O Litvinenko, nós também falámos aqui dele como uma vítima do regime russo, também não é que tenha havido aqui nunca houve um julgamento em tribunal em que o regime russo tenha sido condenado firmemente por ter assassinado o Litvinenko. É uma suspeita muito difundida, é uma suspeita, a meu ver, plausível, mas de facto não vimos provas. Mas como é que se avança? A minha questão é que, quer dizer, num mundo onde se faz tudo à luz da lei, não é? O Ocidente é Estados de Direito, estamos sempre a dizer o Estado de Direito, é a palavra de ordem. Como é que se avança para uma expulsão em massa de diplomatas russos com base no alegadamente? Pois, o sistema que o fez Londres foi dar um prazo curto até, a Putin para explique lá, ou se não foi, explique. Um bocadinho, quase uma inversão do ânus da prova. E face ao silêncio, que era óbvio que era a única reação que Moscou teria, era não dizer nada. Bom, então, se não diz nada é porque é responsável, é altamente provável, é plausível, e depois juntam-se uma data de países e dizem, não, realmente é provável, realmente tem razão, E foi assim que a coisa avançou. Dito isto, essa parte do tweet sobre o que a Rússia faz na Síria também não deve ser considerada. Ela depois acaba, quando é que a solidariedade humana se volta para as batalhas certas? Ou seja, o que ela está a dizer é que, efetivamente, a guerra da Síria, o que está a passar na Síria é mais importante do que isto. É outro dos palcos em que este confronto entre o Oriente e a Rússia também se desenrola, é na Síria, não é? O Ocidente entrou na guerra a apoiar os que querem derrubar o Assad, e a Síria foi para lá segurar o Assad, que é o único aliado que tem no Médio Oriente. Sim. Nós vamos agora aqui fazer um bocadinho de papel de advogados do diabo, ou seja, porque uma das coisas que nós temos percebido, nomeadamente aqui numa peça que eu fiz a semana passada sobre os planos da Rússia para destabilizar as democracias europeias, fiz uma peça sobre isso e recebi imenso ódio, mas daquele ódio bem estruturado que quase que faz uma pessoa querer deixar de viver, no geral. Não era não é meu amigo. Portanto, próprio destes territórios a que nós nos movemos. Exatamente. Agora eu acho que o Rubén Dussek estuda a geopolítica em artigos da internet e não percebe muito de história, né? De artigos para totós. Ok, pronto. Desculpa. O que é que ele queria dizer com isto? Qual é que é a mensagem central disto? Obrigado, Helder. Vejam um vídeo do SMEC, já agora, está na página do SMEC. O que é que ele queria dizer com isto? As pessoas hoje em dia estão muito imunes à propaganda do Ocidente e já não acreditam em tudo aquilo que veem nos média. E também sabem que o Ocidente também jogou cartas e também fez das suas aqui no meio disto tudo. Nomeadamente os tratados que havia entre a NATO e a Rússia, já que vem já desde o tempo do Gorbachev. Não vamos avançar nem mais 10 centímetros para este e depois avançam. Aliás, nós temos até aqui um mapa da NATO, com missões da NATO, portanto, na Estónia, na Lituânia, na Ucrânia, portanto, às fronteiras da Rússia, literalmente. Ou seja, o Ocidente não está a fazer aqui um bocadinho o papel de vítima, mas não é, na verdade, ele o bully. Vamos lá ver. O Ocidente é culpado de uma coisa, de um pecado, um bocadinho de um certo inebriamento que houve no final da Guerra Fria. Porque, objetivamente, na Guerra Fria, a União Soviética perdeu. Desfez-se. O modelo comunista que queria exportar não foi avante, e nos países que eram ditaduras comunistas, pelo contrário, tornaram-se, na altura, democracias à ocidental, quiseram, portanto, de Berlim para lá era tudo, quando eu era miúdo, de Berlim para lá era tudo ditadura comunista, tirando a Grécia, os outros países de leste da Europa eram todos ditaduras comunistas, e que deixaram de o ser a seguir, portanto, na altura, em 1989, queda do Muro de Berlim, depois tudo aquilo se desenrola, e em 1991 a União Soviética implode e aparecem 15 países novos, dos quais todos os que estão mais para o Ocidente, não é? Os 3 Estados Bálticos, esses aderiram mesmo à União Europeia e à NATO. Isto para a Rússia foi um golpe no orgulho russo. O facto de coisas que eles viam como posse deles. Até Berlim era tudo, até o Muro de Berlim era tudo deles. E de repente esses países todos estão na NATO, que é a aliança que se contrapunha à Rússia, mais o Pacto de Varsóvia, que era a organização simétrica à NATO liderada pela Rússia, dissolveu-se, porque estes países abandonaram todos a Rússia. E de repente vão todos para a NATO essa que continua a existir para lá da Guerra Fria. Claro que isto é um... E continua cada vez mais perto da Rússia, não é? E depois, aí houve porque as defesas antimísseis não quando eu falo de inebriamento é isto. Chegou-se aos anos 90 e dizia-se, e pronto, a Rússia estava derrotada e a democracia liberal ocidental era o modelo
agora aqui era uma questão de tempo, até a democracia liberal ao Ocidente ocupar o mundo inteiro, todos os países iam ver a luz. A verdade é que passaram já estes anos todos e vemos que não é bem assim. Nem todos os países querem ser democracias à ocidental, nem todos os países têm, de momento, condições para isso. Os americanos achavam que, invadindo o Iraque, entravam para lá, chegou a haver na imprensa portuguesa quem escrevesse que a invasão, que a entrada dos americanos em Bagdá ia ser um 25 de Abril. Bom, acho que não preciso de apresentar mais provas, Your Honor, não é? Mas na Líbia também ia ser por Líbia, bom, aqui há uns anos, faz agora 7 anos, andávamos todos encantados com a Primavera Árabe e as democracias que iam existir. Bom, esta semana está a ser reeleito com uma percentagem impressionante um general que... Portanto, o Egito era uma ditadura militar. Este agora está a eleger com 90 e tal por cento o mesmo general como presidente. Líbia, Síria, quer dizer, de primavera teve muito pouco. O único país onde as coisas se assemelham minimamente a uma democracia é na Tunísia, mas ainda assim não está propriamente numa situação maravilhosa. Portanto, eu acho que houve aqui uma certa húbris, um excesso de confiança e não teve o cuidado do Ocidente de perceber que uma humilhação da Rússia pós-fim da Guerra Fria não era do interesse da paz mundial. É muito semelhante àquilo que se fez a Alemanha nazi antes de ser a Alemanha nazi, não é? De Versalhes, portanto, sim, fim da Primeira Guerra Mundial. O Putin é a cara do orgulho ferido e quer vingar o orgulho ferido. Aliás, ele já chamou à implosão da União Soviética o maior desastre geopolítico do mundo. Portanto, é claramente um reafirmar do orgulho nacional. E por isso é que eu digo que é diferente da União Soviética Comunista. Aqui aposta-se mais num nacionalismo quase a czar, não é? Sim, exato. E isso é que também ajuda a aumentar as pessoas. Mas claro que, ao admitir, por exemplo, que países como a Ucrânia ou a Geórgia ou a Moldávia fossem vistos como candidatos a pertencer à NATO, aí o Ocidente entrou num pátio das traseiras onde a Rússia não gosta que entre. E isso também ajudou a contribuir para as tensões. Não é seguramente... Eu preferia viver sob qualquer líder ocidental do que sob Vladimir Putin como governante. Temos vários casos de censura na Crimeia. Mas a verdade é que isso não quer dizer que as culpas sejam todos do lado russo. Eu acho que o Ocidente também geriu muito mal a sua relação com a Rússia. Aliás, eu estive a ver de outra vez uma peça da RTV, da RT, que, como tu sabes, é muito mais pró-Rússia do que pró-Ocidente. Nem tenta parecer imparcial. Exatamente. E uma das coisas que eles... Portanto, a abordagem dele à questão, por exemplo, das armas que Putin apresentou na última cimeira, era de que aquelas armas eram uma resposta à invasão ocidental. Ou seja, aquelas armas eram uma resposta, por exemplo, às defesas antimíssil que a NATO tem instaladas na fronteira com a Rússia. Portanto, estou a dizer isto porque é engraçado nós também para passarmos lá para casa, de que estamos a olhar para todos os lados, de todas as dos lados pode fazer de sentido. Exatamente. É engraçado pensarmos nisto, se nos pusermos do outro lado, que, quer dizer, eu se tivesse um país à minha porta também não ia gostar. E depois apontam ao Ocidente e aí países... Pensámos na invasão do Iraque, não é? Patrocinada pelos Estados Unidos, o Reino Unido e Espanha foram os 3 grandes, e Portugal ali com o Durão Barroso a pôr-se em bicos de pés para aparecer na fotografia na Cimeira das Lajes. Foi uma invasão, para todos os efeitos, foi uma invasão de um país soberano, feita com pretextos que hoje em dia se sabem ser inteiramente mentira, e eles sabiam que era mentira na altura, e que deixaram o país no estado em que deixaram, abrindo ali um vazio de que entre outras coisas, fortaleceu aquilo que hoje conhecemos como o Daesh, etc. Quer dizer, é muito fácil, até um indivíduo como o Putin, cujo respeito pelo Estado de Direito pode ser nenhum, mas até ele pode apontar ao Ocidente, mas que autoridade moral têm os senhores que fizeram isto aqui, acolá e ali, para dizer, que autoridade têm os Estados Unidos que promoveram ao longo de décadas os ditadores aqui e acolá conforme lhes convinha, para agora me virem falar a mim de Estado de Direito. Foi esse o principal argumento. Sempre é o discurso que faz... Claro está, eu repito, apesar de tudo, acho que prefiro viver em países que são mais livres que o do Putin, mas isso não quer dizer que o Ocidente esteja isento de culpas e dos seus próprios pecados, que faz. A política e as relações internacionais não são um mar de rosas em lado nenhum. Sim, nós, apesar de tudo, apesar de também termos muitas culpas no cartório, ainda não prendemos pessoas por erguerem bandeiras de países opostos nas suas casas, não é? Como acontece, por exemplo, na Crimeia.
Vamos avançar aqui também para outro tweet. Salvador, dá aí asa ao tweet, já que estás aí mais perto. Pedro, agora é basicamente a Rússia vista desde o alto, nem tanto de Karnashid. Ou seja, isto é a Rússia vista, portanto, de cima. Ou seja, isto também vinha um bocadinho ao encontro, este tweet não é para acrescentar nenhuma pergunta, é também um bocadinho pior ao encontro que nós estávamos a dizer. Acho que é uma boa sátira política. Aqui, esta forma como os média e como nós olhamos para a Rússia. Vamos passar ao tweet do João Miranda, também aqui para introduzirmos um bocadinho a posição de Portugal. Que me traz, já agora, Pedro, a minha última questão, que é: qual é que tu achas que é a posição de Portugal? O que é que tu achas da posição de Portugal nisto tudo? Achas que estamos a chegar, digamos, a um consenso salazarista? Não, de todo. Portugal não vejo nenhuma semelhança com o que se passa hoje em Portugal e com os tempos de Salazar, e ainda bem. No sentido de estarmos a tentar jogar dos dois lados? Não. Portugal está completamente alinhado com a NATO e com o Ocidente. Não expulsou diplomatas russos, mas também a Áustria não expulsou diplomatas russos. Não somos o único país que não expulsou diplomatas russos dentro dos países da União Europeia. Não acho de todo que haja uma neutralidade nem uma equidistância de Portugal entre o Ocidente e a Rússia. E faço notar que mesmo nos tempos de Salazar, dos quais não tenho saudades, aliás, não os vivi, mas também não os queria viver, Portugal foi, nessa altura, um membro fundador da NATO. Mesmo internacionalmente isolado noutras frentes, Portugal foi membro fundador da NATO. Não, eu julgo que aqui Portugal não está em equidistância nenhuma. Agora, teve uma posição de alguma altura, e também é preciso ver, como eu dizia há bocado, que estas expulsões todas não foram coordenadas de cima. Os vários países tomaram estas iniciativas. Houve alguns que não, com justificações várias, uns porque têm poucos diplomatas na Rússia, e apesar de tudo, atenção, também a perda total, o corte total também não é do desejo de ninguém, não convém a ninguém. É preciso ter interlocutores, é preciso manter canais de diálogo sempre. Foi assim também, muitas vezes não assumidos, mas é com canais de diálogo que se conseguem coisas como evitar que a Guerra Fria tivesse mergulhado o mundo numa guerra nuclear e já agora evitar que daqui para a frente o mesmo aconteça, etc. Não é? Portanto, os canais de comunicação têm que se manter e é importante manter alguma diplomacia. No caso de Portugal, não acho que estejamos tudo neutros, acho que temos uma posição que vamos sempre alinhar com o Ocidente. Não vejo de todo, nem tendo a atual solução de governo apoio de alguns partidos que não são pela ortodoxia, liberal europeia, não vejo que isso vai levar Portugal a desviar-se do que for a posição da União Europeia. Pedro, nós tínhamos-te prometido uma conversa de 15 minutos, já vamos para aí em meia hora, portanto resta-me encerrar aqui o debate. Não se deu o tempo a passar. Obrigado pelos 40 minutos da tua tarde que dedicaste a dois adolescentes de maturidade dúbia. Por hoje é tudo, já sabem, se quiserem que os vossos tweets sejam comentados aqui, usem o hashtag #AltiParaOScroll no Twitter, que é sim, a plataforma se calhar mais fácil de os encontrar. Capaz. No Facebook, ninguém procura hashtags no Facebook, vamos ser sinceros. É isto. Pedi apenas que o fizessem vocês próprios e não recorrendo a bots ou contas falsas. Das vidania, comrades. O anúncio da Grã-Bretanha de que irá verificar contas dos amigos de Putin nas regiões offshore estão a ter bastante difusão na Rússia, porque essa medida pode levar Moscovo a tomar também outras, digamos, contra-sanções, neste caso, contra a Grã-Bretanha e outros países da União Europeia.